Capítulo 14. Perdas armazenadas. A mão de alguém tapou a boca de Lili e um peso a impediu de se levantar da cama. Ela regalou os olhos e sacudiu o braço bom, mal conseguindo respirar. Shh! Ordenou uma voz. Lili foi dominada pelo pânico antes de reconhecer quem era. Aos poucos, ela parou de resistir a ele, a soltou. Simon, sussurrou ela. Seu coração continuava disparado. Você quase me matou de susto. O que está fazendo aqui? Precisamos conversar. Um desespero suplicante habitava seus olhos. O que está vendo? Perguntou ela, ainda ofegante. Converteu a cama numa cadeira. Lilith, você não pode confiar neles. Em quem? Não posso confiar em quem? Nos outros. John, Anita e Gerald. Simon ergueu as mãos. Não me entenda mal. Eles acreditam que são meus amigos. E, em certo sentido, são mesmo, mas não compreendem a sua importância ou o que você realmente veio fazer aqui. Que é mudar a história, evitar o desastre em que estamos todos presos agora. Então, quem está do meu lado nisso tudo? Só você? Sim, eu. E por mais estranho que possa parecer, a serpente. A serpente? A afirmação foi tão inesperada que Lili teria se levantado se fosse capaz. Aquela coisa me picou. Como ela pode ser minha aliada? Ele ainda é minha inimiga. Pense um pouco. Lembre-se do que os outros dizem. Não foi a serpente que fez Adão virar a face? Não é culpa dela. Por causa de Adão, a morte veio ao mundo. E isso precisa ser reparado. Apenas o sacrifício de uma vida poderá extinguir a doença da sombra. Simon parecia prestes a começar um louco sermão, mas se conteve. Desculpe, pediu ele. Isso é muito importante para mim. A serpente me picou, repetiu Lili. Está doendo e o veneno está se espalhando. Exatamente. A picada foi para fortalecer você. Ainda não entendeu isso? Lili ficou vermelha. Então explique para mim. Não acho que você, como testemunha, possa mudar muita coisa. Mas, como Lilith, você é mais que testemunha. E se o propósito daquela mitologia for abrir uma possibilidade de mudar a história? Você já esteve dentro da história de maneiras que não foram registradas, não esteve? Sim, quando ouvi a conversa de Adão com a serpente, por exemplo. Exatamente. O rosto dele ficou radiante. Diga-me uma coisa: o punhal que a serpente deu a Adão tinha um nome? Por acaso se chamava Matiara? Isso, confirmou ela. Como sabe disso? Louvado seja Deus, exclamou Simon, tentando controlar o entusiasmo. Eu sabia. Tudo começa a fazer sentido agora. Lili estava pasma. Fico feliz que isso esteja fazendo sentido para alguém. A matiara não é um punhal qualquer. É um punhal de sacrifício usado ao longo das eras para sacrificar animais a Deus e expiar o afastamento de Adão. Um sacrifício digno agrada a Deus. O que Adão fez com ela? Não sei. Lili tentou se lembrar. Acho que ele a levou para o Éden. Ótimo. Simon afastou o olhar, imerso em pensamentos por alguns instantes. Você não conseguiu impedir que Adão virasse a face, mas isso não significa que não possa mudar a história. A observação soou como uma acusação aos ouvidos de Lili, como uma confirmação de sua incompetência. E como eu poderia fazer isso? Acredito que a picada da serpente lhe deu o poder de ter substância dentro de suas visões, de ser mais real do que quando você testemunha. Acredito que você precise ser real para poder mudar as coisas. Ainda não está claro para mim como exatamente isso acontece. Isso não ajudou muito, bufou Lili. Existe algo que podemos fazer. O espelho é a chave. O que ele lhe revelou é fundamental. É uma declaração da verdade sobre quem você é, e você precisa abraçar isso. Não, não posso fazer isso, Simon. Lili estava implorando. Se você visse o que eu vi, não iria querer nem estar no mesmo quarto que eu. Sou uma pessoa horrível, repugnante. Mas você não percebe? É por isso que foi escolhida para estar aqui. Lilith, eu sinto muito, mas Deus precisa dos piores para realizarem o melhor. Nada do que Simon pudesse ter dito a magoaria tanto quanto aquilo. Mas, embora seu primeiro impulso tenha sido lhe dar uma bofetada com toda a força, sua respiração ficou presa no peito. Por mais abominável que fossem, aquelas palavras calaram fundo dentro dela.
Lily sabia que ele estava dizendo uma verdade. Fazia sentido, e de uma maneira um tanto distorcida, aquilo lhe deu uma sensação de propósito. Simon estendeu a mão e afagou seu ombro. Ela não se afastou. Sem levantar os olhos, disse: O que devo fazer? Abraçar a verdade sobre quem você é e sobre o seu destino. Precisamos recuperar os seus pertences, que estão armazenados no depósito. Acredito que ver o que está guardado ali ajudará a juntar algumas peças do quebra-cabeça que tem impedido você de aceitar o seu papel nisso tudo. Mas como? Fica muito longe daqui? E espere, você não está pensando em usar a sala dos mapas? Exatamente. Podemos ir até o depósito e voltar em 10 minutos. Não foi isso que John disse? Não está curiosa para saber o que tem lá? Estou, mas não tenho certeza se quero saber. Você precisa saber. A confiança exige correr riscos. É necessário que você saiba quem é de verdade para poder estar em paz e participar dos desígnios de Deus. Acho que eu jamais vou conseguir ficar em paz depois do que vi nos flashbacks do passado e no reflexo do espelho. Ela combateu a ideia de lembrar o que sua mente se esforçava para esquecer. Sentia-se aterrorizada por esses mistérios. O que você tem a perder, Lilith? Nada. Ele tinha razão. Ela não tinha nada a perder. Seus relacionamentos com John, Anita, Gerald, Letty e até mesmo com Simon eram apenas imaginários. Na melhor das hipóteses, eles gostavam de uma pessoa que nem sequer existia. Ela assentiu e Simon empurrou silenciosamente pelo corredor até o cofre. O lugar parecia isolado. Os outros ainda deviam estar descansando. Logo, eles estavam parados diante de um mapa de um refúgio. Foi fácil identificar onde estava e determinar o local de destino. Simon lhe entregou um triângulo e apontou uma marcação semelhante no mapa. Toca a beirada desse triângulo naquele ponto ali. Irei logo depois de você. Podemos ir assim que estiver pronta. Lily não hesitou. Então, engolida por uma onda de luz e névoa, uma massa cinzenta e rodopiante que nublou sua visão por alguns instantes, quando a neblina se dissipou, ela se viu em um corredor de pedra, ali sentada na cadeira de rodas. Logo depois, Simon surgiu ao lado dela. Que coisa estranha. Espere um pouco, preciso me localizar, disse ele. Simon instruiu a colocar seu triângulo no receptáculo que havia na parede, bem ao lado dela. Isso a enviaria de volta dentro de 10 minutos. Simon saiu em busca de outro receptáculo e voltou 1 minuto depois. Graças a Deus havia outro por perto. Agora vamos procurar seus pertences. Qual o número da sua câmara? 11:15, o dia em que John me descobriu e minha idade. Eles levaram cerca de 5 minutos para encontrar a unidade certa. Lily achou que o lugar parecia um caminhão de mudança, com uma grande tranca de girar. A placa em uma das paredes ao lado tinha a inscrição 11115 e os contornos apagados de uma palma da mão. Ela olhou para Simon, que inclinou a cabeça para a marca da mão. Eu não posso abrir, disse ele. Hesitante, Lily levantou a mão esquerda e a pressionou contra a parede, destravando a primeira parte do mecanismo. Não posso fazer isso, balbuciou Lily. Estou com medo. Se não fizer, ninguém mais fará. Simon estava determinado. Se escolher não descobrir quem você é, continuaremos presos para sempre nessa bagunça criada por Adão. Lily encostou a cabeça na porta de metal e suspirou. Um peso insustentável parecia ter sido depositado em seus ombros. Por que tudo depende de mim? Simon não ofereceu resposta. Quanto mais esperava, mais crescia sua indecisão. O conflito era tão intenso que chegava a ser doloroso. Por fim, decidiu girar a tranca. A porta se abriu com facilidade e, ao mesmo tempo, as luzes no interior se acenderam. A enxurrada de memórias não foi desencadeada pelo que ela viu, mas pelos cheiros que sentiu. Camadas de nicotina assentadas sobre o carpete poído, misturada ao odor pugnante de comida estragada, perfume barato e lixo em decomposição. Esses eram cheiros marcantes de sua infância, quando ela se arrastava em busca de restos para comer escondida. Ao fundo tocava a trilha sonora de suas primeiras danças ao som de Kurt Cobain, Melly Hunger e John Denver, sempre no repeat cantando Shushini Onto My Shoulders. Aquela experiência a atingiu como um soco no estômago.
deixando-a completamente sem ar. Todas as lembranças de uma vida inteira chegaram ao mesmo tempo, e não havia nada que ela pudesse fazer além de gritar, vomitar, gritar e gritar mais. Então, por um instante, tudo mergulhou na escuridão. Lili ainda estava aterrorizada quando voltou a si, mas foi contida por braços fortes enquanto se debatia. Anita e John tinham vindo em seu auxílio. Gerald assistia a tudo no canto do quarto, com uma expressão de desamparo e ansiedade. Aos poucos ela foi se acalmando, o coração desacelerando ao som repetitivo de frases tranquiladoras como está tudo bem e estamos aqui. Traga um chá quente para ela, ordenou Anita, fazendo Gerald sair correndo para atender ao seu pedido, com leite e mel, acrescentou enquanto ele se afastava. Anita olhando para Lili com ternura. Não precisa ter pressa, minha querida. Recomponha-se primeiro. Estamos bem aqui e não vamos abandoná-la. Você está em segurança. Lili começou a chorar. Anita, eu me lembrei. Sua voz estava frágil, irregular e rouca. Eu me lembrei de tudo. Não queria lembrar. Shhh. Anita abraçou a menina, embalando-a nos braços. Lili conseguia ouvir John orando baixinho ao fundo, mas tudo o que queria naquele instante era desaparecer para sempre nos braços daquela mulher. Ninguém vai lhe pedir para falar nada sobre o que você não queira. Vai ficar tudo bem. Agora apenas respire fundo. Gerald logo retornou com o chá e ficou de vigia ao lado de John. De vez em quando, Lili era invadida por ondas de lembranças e seu corpo todo tremia. Somente depois que a turbulência perdeu a força, é que Anita lhe deu um lenço aquecido para limpar o rosto. Lili deu um gole do chá, que se espalhou por dentro do seu corpo, doce, quente e reconfortante. Apenas seu braço envenenado continuava frio e dolorido. O pesadelo que você teve enquanto cochilava causou um rebuliço e tanto. O pobre Gerald nem sabia o que fazer. Se não tivéssemos ficado tão preocupados com seus gritos, teríamos achado graça do desespero dele. Lili mal tinha energia para sorrir, mas conseguiu fazê-lo. A princípio tive certeza de que você estava no cofre, disse Gerald, mas no fim das contas estava aqui no seu quarto mesmo. O som se propaga de maneira estranha neste lugar. Simon só pode estar no estúdio, o único lugar acusticamente isolado daqui. Lili desejava poder se esconder como Simon. O que ela fizera tinha sido uma estupidez. Onde estava com a cabeça? Não tinha parado para pensar nas consequências. Se John descobrisse, ela morreria de vergonha. Posso desistir? Sussurrou Lili. Quero que tudo isso acabe. Anita afagou a mão dela. Eu sei, querida. Você teve que envelhecer rápido demais, e isso me enche de tristeza. Anita não conseguia disfarçar sua revolta. Mas Lili gostava de sentir que alguém estava com raiva por ela, mesmo que não fosse digna disso. Obrigada por cuidar de mim. Não precisa agradecer, disse a mulher. Conte comigo sempre. Agora durma um pouco. Um de nós ficará aqui lhe fazendo companhia. Lili não quis discutir, nem teria forças para isso. O chá a havia deixado sonolenta. Enquanto recostava a cabeça no travesseiro e fechava os olhos, ela fez um pedido silencioso que mais parecia uma prece. Deus, por favor, não quero lidar com nada agora. Posso só dormir? Durante o tempo em que Lili esteve dormindo, a iluminação do quarto pequeno passou do amarelo vivo da luz do dia para a luz calmante das luzes noturnas. Por quanto tempo eu dormi? Perguntou ela. Quase 4 horas. Anita sorria com ternura. Como está se sentindo? Não sei. Agora não sinto nada em especial. Como você faz para acordar de um sonho que é real? Entende o que digo? Tenho certeza de que estou acordado. Lili beliscou seu braço esquerdo até ele doer quase tanto quanto o braço envenenado. Apenas conferindo? Perguntou Anita, erguendo uma sobrancelha. Sim, não tenho certeza de nada nesse momento. Absolutamente nada. Lili fez uma pausa e então perguntou. Anita, o que você quis dizer quando falou que eu tive que envelhecer rápido demais? A sábia refletiu antes de responder. Somos todos crianças, independentemente da nossa idade. Embora Deus tenha nos criado para crescer em estatura e sabedoria. Ele também pretendia que continuássemos crianças em nosso coração.
Infelizmente, o mal obriga muitos de nós a abandonar nossa infância, de modo que envelhecemos rápido demais. O que você sabe sobre a minha vida? O suficiente para ver que ela lhe causou feridas profundas e que agora você está revirando os escombros dela. A revolta surgiu novamente em sua voz. Isso não é o julgamento de uma sábia, Lili, mas a observação de uma amiga que ama você. As duas ficaram de mãos dadas em silêncio por algum tempo. Minha mãe me vendeu, Anita. Minha própria mãe. Ela me vendeu para o seu namorado, que então me vendeu para outros homens. Enquanto Lili falava, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Anita também chorou. Como uma mãe pode fazer uma coisa dessas? Ela me vendeu em troca de drogas. Quando estava chapada, ela me chamava de Cris, que era o nome de uma droga que ela usava. Os homens me chamavam de princesa. Anita apertou a mão dela e a deixou falar. Não era a hora de dizer nada. A pior coisa de ser estuprada não é a dor, é o que fica com você depois. O medo, a vergonha. Minha mãe costumava me levar para a igreja do bairro e me deixar lá. Talvez fosse sua tentativa de se confessar, ou talvez quisesse que Deus me consertasse apenas para que ela pudesse me quebrar outra vez. Eu me lembro de estar na escola com 5 ou 6 anos de idade e pensar: qual é o problema dessas crianças? Como elas podem estar brincando tão perto de mim? Elas não sabem que podem pegar minhas doenças? Lili e Anita suspiraram quase ao mesmo tempo. Esse tipo de violência destrói sua alma. Você fica sem ninguém e sem nada, e acaba achando que isso é tudo que você merece. A culpa é sempre sua. É culpa sua se você é bonito o suficiente para ser escolhida, e é culpa sua se você não é bonito o suficiente e outra é escolhida no seu lugar. Eu fugi várias vezes, mas sempre me encontrava. Os homens me vendiam sem parar, e depois me operavam para os clientes acharem que eu era virgem. No final, tiraram de mim a única coisa que me restava. Nunca vou poder ter um bebê, Anita, você entende? Eu não passei por uma tragédia, eu sou a tragédia. Anita se debruçou sobre Lili e a envolveu em seus braços fortes, protegendo-a com um escudo de amor. Anita, nunca vou poder ter um bebê, repetiu ela. Sempre achei que não importava quanto eu estragasse tudo. Um dia eu poderia fazer uma coisa certa e ter um bebê. Alguém que eu pudesse amar e que me amaria de volta e me chamaria de mamãe. Mas agora não posso, não posso. Lili estava tão perdida em sua própria angústia que não notou as lágrimas que escorriam continuamente pelo rosto da sábia até que elas encharcaram seus cabelos. Quando a comoção diminuiu e as duas se recompuseram, Lili se sentiu levemente constrangida por ter despejado seus problemas em cima de outra pessoa, mas não havia como desfazer aquilo. Posso compartilhar algo pessoal e valioso com você, Lili? Perguntou Anita. Claro. Gerald e eu tivemos uma filha. A gestação foi completa, mas ela nasceu morta. Foi o pior dia da minha vida. O nome dela é Nadja, que significa esperança. Nós lhe demos esse nome depois que a vimos. Ela tinha as mãos e os pés mais delicados que você pode imaginar, perfeitos e completos. Tinha as orelhas de Gerald, o que teria sido um desafio para a pobrezinha. Mas desde que Nadja foi para junto de Deus, nunca mais fui capaz de conceber outro filho, e não foi por falta de tentativa. Parece que fisiologicamente não havia nada de errado conosco, mas não aconteceu. E agora perdemos a oportunidade para sempre. Anita fez uma pausa e dessa vez foi Lili quem pegou sua mão. Querida, nossas histórias não são iguais, disse a mulher. Nada foi roubado de mim como no seu caso. No entanto, é como se algo me tivesse sido tirado aos poucos. Existe um tipo de dor que somente uma mulher que não pode gerar um filho consegue entender. Escolher não ser mãe é uma coisa, mas ter esse milagre tirado de você é uma ferida tão profunda que não consegue sequer sangrar. Sinto muito, Anita. O seu segredo está bem guardado comigo, sussurrou Lili. Anita sussurrou de volta. Não guardo os segredos, Lili. Amigos de verdade não fazem isso. Apenas surpreende de vez em quando. Anita se levantou e estendeu a mão para Lili. Minha querida, o afastamento de Adão sem dúvida oprimiu as mulheres, mas foi um desastre para os homens também. Mesmo assim, alguns deles conseguiram sair da sombra de Adão. Você pode não acreditar, mas existem muitos homens no mundo que não são como os que você conheceu.
O que acha de procurarmos alguns desses bons homens e ver se eles prepararam algo para comer? Toda essa emoção me deixou faminta. Lily riu e, de certa forma, foi um alívio. Se importarem na frente, Anita, sugeriu ela. Preciso me recompor, mas me juntarei a vocês daqui a alguns minutos, está bem? Claro, como quiser. Anita sorriu e a abraçou mais uma vez. Obrigada por me permitir entrar com você em seu solo sagrado. Obrigada por não me deixar sozinha. Lily segurou o braço da mulher por um instante. Anita, você disse algo que me fez lembrar de alguém, de um homem. Eu me lembrei do rosto dele alguns dias atrás, mas não conseguia me recordar de mais nada. Agora, eu sei. Quando eles me despacharam junto com as outras meninas naquele container que me trouxeram até aqui, ele tentou nos salvar. Não nos serviríamos mais, entende? Fomos descartados porque estávamos doentes, ruins para o mercado. A filha desse homem estava desaparecida e ele achou que ela tinha sido levada junto com a gente. Então se infiltrou no grupo de traficantes para tentar encontrá-la. A menina não estava lá, mas ele deve ter me achado parecida com ela. Foi ele quem me colocou naquele compartimento, mas tudo aconteceu tão rápido que não pude me posicionar direito. Quando os homens arrombaram a porta, acho que atiraram nele primeiro. Ouvi tiros enquanto desmaiava. É a última coisa de que me lembro. O nome dele era Abdul Baid. Achei que alguém deveria saber. Anita afagou seu braço. Quando voltarmos à superfície, falaremos mais sobre ele e celebraremos sua memória de forma apropriada. Um dia você poderá lhe agradecer pessoalmente. Essa é, em parte, o motivo da nossa esperança. Depois que ela foi embora, Lily pegou o seu diário. Chega de segredos. Tive um dia muito difícil. Descobri, ou melhor, finalmente lembrei que tenho medo até de escrever sobre isso, pois tornaria tudo mais real. Fui operada, esterilizada como uma cadela ou um animal qualquer, e nem sei quem fez isso comigo. Anita me disse também não pode ter filhos. Acho que é por isso que estou conseguindo escrever sobre o assunto. Estou tão triste por ela e por mim, e não consigo parar de chorar. Agora estou com muita raiva, mas a maior parte do tempo não sinto nada. É como se eu estivesse anestesiado. Tenho vontade de me cortar só para sentir alguma coisa. Tenho medo de nunca mais voltar a sentir nada. Se bem que estou sentindo meu braço picado pela serpente, e está doendo muito. Talvez eu precise que o gelo debaixo dos meus pés quebre para que eu possa cair e desaparecer. Oh Deus, ainda que eu esteja totalmente maluca, você viria me encontrar? Acho que quero mesmo ser encontrado, mas por você, não apenas pelos outros. Eu fui ao lugar em que John guardou meus pertences, e foi então que todas as minhas memórias voltaram. Talvez não todas, mas muitas delas. Lembranças demais de uma vez só. Aí eu me abri com a Anita, mas acho que sei o que preciso fazer agora. Parece claro para mim pela primeira vez. Simon tem razão. Eu posso mudar o mundo. Mas não como Lily. Lily é uma garotinha que morreu muito tempo atrás. Uma menina fraca, quebrada e impotente que merece descansar em paz. É hora de criar uma nova realidade para mim mesma. Me dar um novo nome e um novo destino. Então escolho ser Lilith, porque Simon acredita nela. A verdade sobre mim mesmo é que sou Lilith.